Paz, Senhor, amados, bom dia, que você tenha uma sexta-feira abençoada. Nesta manhã de Café com Palavra, eu gostaria de compartilhar com você apenas um versículo que, ao lê-lo, algo me chamou a atenção e eu gostaria de compartilhar com você, tudo bem? O versículo é Romanos, capítulo 15, verso 5, que diz assim: Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Isso me trouxe uma meditação muito forte, porque o título desse capítulo ele fala de uma imitação a Cristo. Imediatamente eu lembrei do quarto pilar, que é a imitação a Paulo e ao Senhor Jesus, que está lá em 1 Tessalonicenses 1,6 e 2,14, e diz assim, que nós precisamos imitar não qualquer pessoa, mas o apóstolo Paulo, ele chama para si a responsabilidade, com muita ousadia, de imitar a ele, como ele é imitador do Senhor Jesus. E como nós poderíamos imitá-los, imitar a Paulo, imitar a Cristo em dias como os quais nós estamos vivendo? Dias como estes, de dificuldade, de angústia, de muita incerteza. Ao ler este capítulo e ao ler este versículo em especial, eu me deparei com uma declaração do apóstolo Paulo que nos instiga realmente. Nos instiga a imitá-lo, a imitar a Cristo. E isso eu pensei comigo. Como nós podemos continuar fazendo diferença? Como nós podemos ser pequenos cristos em dias como estes? E por ser o quarto pilar do nosso ministério tessalônico, justamente esse que nós acabamos de falar, de imitar a Paulo e ao Senhor Jesus, nós precisamos meditar no que vem antes desse quarto pilar. Antes de imitar a Paulo e ao Senhor Jesus, é necessário, primeiramente, ter uma fé operosa, buscar uma fé operosa, exercer uma fé operosa, exercer um amor abnegado, amar de forma incondicional e uma esperança firme. Palavras fortes, palavras poderosas, palavras que nos instigam realmente nesses dias a permanecer firmes no Senhor. Então, amados, ao ler este versículo 5, 3 palavras nele me chamaram a atenção, e dessas 3 palavras, 2 nos lembram de quem Deus é. E a terceira nos fala de quem nós podemos ser, o que nós podemos ter. A primeira palavra fala paciência, quando ele diz aqui, ora, o Deus da paciência. Essa palavra no grego, hipomone, ela tem alguns significados, mas aqui em especial nesse verso 5, ela fala de perseverança, fala de firmeza, fala de fortaleza. Olha, imitar a Paulo e ao Senhor Jesus, é preciso que eu e você estejamos firmes, fortalecidos, perseverantes a cada dia. E aonde nós conseguiremos essa firmeza, conseguiremos essa fortaleza, essa perseverança? No próprio Deus. Quando Paulo diz, ora, o Deus da paciência, o Deus da hipomone, o Deus da firmeza, da fortaleza, da perseverança. É em Deus apenas. É em Deus apenas que nós vamos conseguir alcançar tais qualidades. Amém? E isso nos alegra o coração. Eu sempre, quando estou orando, eu falo, Senhor, obrigado, porque nós temos a quem recorrer. Obrigado porque eu tenho a quem recorrer. Ao Deus de fortaleza, ao Deus da perseverança. Mas Paulo ele continua dizendo, e ele fala de uma segunda característica de Deus. Ele diz, ora, o Deus da paciência e da consolação. Consolação.
paracleses, conforto, exortação, consolo. Imitar a Paulo e ao Senhor Jesus é muito difícil, porque muitas vezes nós erramos, nós pecamos, nós agimos contrário daquilo que pensamos e queremos agir. E aonde nós poderemos recorrer? Aonde nós poderemos dizer, vamos aceitar que o inimigo diga que nós não podemos? Não. Então nós temos um Deus que é um Deus de conforto, que nos exorta sim, através do seu Espírito Santo, mas Ele também nos consola. Então Paulo diz isso, aonde está toda a fonte de firmeza, de perseverança, de consolo, de exortação? No próprio Deus, amados. Então é em Deus que Paulo nos leva a ser fortalecidos. É em Deus que Paulo nos leva a ser consolados. Amém? E a terceira palavra, neste verso, Paulo diz assim: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Sentir. Proneu. Uma palavra que Paulo usa aqui para dizer que nós precisamos de esperança. E ele fala que ele tem essa esperança, a esperança de que nós tenhamos da parte de Deus o mesmo pensar. Esse sentir, esse proneu é um desejo de Paulo. É um desejo de Paulo que nós alcancemos esse mesmo pensar. Não que todos pensemos do mesmo jeito. Não que todos hajamos de forma igual, pensemos de forma igual. Mas sim, que nós desejemos ter o pensamento de Deus. Então, quando Paulo diz isso, que Deus vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, fala que nós, ao olharmos para o próximo, não olhemos todos igualmente, mas que todos olhemos para o próximo com o pensamento de Deus, com o mesmo sentimento. Ao olhar, quando eu olhe para você, quando eu venho olhar para você, eu olhe com o pensamento de Deus. Essa forma de pensar, essa forma de sentir, é acerca da pessoa de Deus. Isto é, o de formar as nossas opiniões baseadas na palavra de Deus e no ensino apostólico. Então, quando Paulo fala desse sentimento, que Deus nos conceda esse mesmo sentir uns para com os outros, que nós tenhamos sim, ao olhar o próximo, o ensino apostólico como base, o agir de Deus, o desejar do pensamento de Deus, como Deus agiria. É também essa palavra proneu, emitir juízo. Não um juízo de julgamento, mas um juízo de nós termos um sentimento de como Deus agiria, de como Cristo agiria nesta ou naquela situação. Não um juízo para condenação, mas sim um juízo que, ao olhar uns para os outros, Cristo seja glorificado e seu testemunho seja pregado. Amém? Então, amados, para concluir, imitar a Paulo e ao Senhor Jesus é um exercício diário de uma fé operosa, de um amor abnegado e de uma esperança firme e, principalmente, de um viver mútuo de uns com os outros, suportando os fracos na fé. Paulo diz que há fracos na fé e diz que há fortes na fé, mas que isso não nos qualifica, apenas gera em nós, aqueles que pensam ser fortes, mais responsabilidade. Então, se você se acha forte, você tem mais responsabilidade. Você tem que pedir a Deus esse mesmo sentimento, esse proneu, esse pensamento de Deus
para amar, agir e cuidar. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa ser a cada dia um tessalônico que vive os princípios e os pilares que Deus tem para nós. Deus te abençoe e uma boa sexta-feira.